nome é Cristiana Barreto, eu sou arqueóloga. Sobre a história da descoberta das cerâmicas marajoaras, é primeiro importante falar da não história, né? Quando os primeiros europeus desceram o rio Amazonas, eles documentaram grandes populações e muita gente habitando sobretudo ali, né, no Marajó, que era chamado da Ilha do Mar Doce, né, que foi descoberto ainda antes mesmo, né, de Cabral, acho que foi 1492 ou 6, que o Vicente Pinzon navegou ali e percebeu que tinha um monte de água doce saindo dali, né, e aí virou essa Ilha do Mar Doce. E aí esses povos foram deslocados, dizimados por doenças, etc. E por muito tempo não se frequentou mais a Amazônia, a floresta cresceu e se criou essa lenda de que a Amazônia era uma região inabitada, uma região vazia de pessoas, né? Até que com a princesa Isabel começaram a chegar aqueles viajantes alemães, austríacos que ela trouxe para o Brasil para explorar a Amazônia. E isso no século XIX, né? E aí começaram a descobrir alguns vestígios, né? Então essa ideia de que a Amazônia era vazia foi o que permeou toda a nossa história sobre o que a gente fala sobre a Amazônia, né? Até a gente começar a ter esses achados arqueológicos mais frequentes. E aí alguns naturalistas, Alexandre Rodrigues Ferreira, os Piximárcios, andaram pelo Marajó e viram que tinham essas igaçabas, como eles falavam, esses aterros, que eram os tesos marajoaras, e mencionaram isso nos seus estudos, mas isso não ficou muito conhecido. As primeiras pesquisas, de fato, maiores, começaram com a atuação da pessoa que foi o primeiro diretor do Museu Guild, né? Que era o Ferreira Pena, e que levou vários estrangeiros ao Marajó mostrando o que eram aqueles aterros, aqueles tesos e aquelas cerâmicas que apareciam lá, né? Então, as primeiras coleções arqueológicas a saírem do Marajó, elas saíram para o exterior, porque eram americanos, né? Então, a gente tem coleções hoje na Universidade de Harvard, a gente tem coleções hoje na Universidade de Michigan, que são esses viajantes, esses expedicionários que levavam essas coleções para lá. A primeira pesquisa sistemática de arqueologia foi feita em 1948-49, quando veio uma arqueóloga chamada Betty Meggers, com o seu marido, Clifford Evans, também norte-americanos, e ela veio fazer a tese de doutorado dela. E ela escavou toda aquela região do Amapá, da Foz do Amazonas e o Marajó. E ela ficou muito surpresa com a complexidade, com a beleza, com a monumentalidade das cerâmicas marajoara e formulou uma teoria de que essas cerâmicas eram de povos que não eram dali, porque se na Amazônia não tinha nada, como é que aquilo poderia ter surgido ali, né? Ela achava que ali não podia ter tido civilização, porque os solos eram muito lixiviados, arenosos, não dá para fazer agricultura, falava que tinha falta de proteína, então a Amazônia não era um lugar para desenvolver grandes civilizações, e ela desenvolveu essa teoria que a cerâmica marajoara teria sido uma cerâmica de povos que foram desgarrados dos Andes, que ali pararam na Ilha do Marajó, ou do Caribe, né? Então era uma coisa externa à Amazônia, a Amazônia era uma área marginal para grandes civilizações. E por incrível que pareça, essa versão perdurou até os anos 80, 90, quando outras pesquisas começaram a ser feitas por uma outra arqueóloga norte-americana, a Anna Roosevelt, e que também apostou nessa coisa da agricultura, mostrando que sim, podia se fazer agricultura no Marajó, e colocando teorias de que sim, aquelas cerâmicas eram nativas, tinham se desenvolvido ali. E ela até deu uma exagerada, acreditando que tinha havido grandes cacicados ou grandes estados, grandes civilizações no Marajó. E isso, mais ou menos, deu uma reviravolta muito grande, né, nas teorias todas sobre ocupação na Amazônia. No meio tempo, outras culturas foram sendo encontradas, tanto na Foz do Amazonas como no interior da Amazônia. E hoje, graças a pesquisas de pesquisadores brasileiros, como por exemplo a professora Denise Chan,
a gente sabe e tem tudo datado, né, de que essas cerâmicas se desenvolveram ali mesmo, né? É uma cultura local, são vários cacicados que se desenvolveram ali na Ilha do Marajó e que se desenvolveram a partir de uma tecnologia de muito conhecimento, de manejo dos recursos na Ilha do Marajó, de aproveitar as marés, as enchentes e as vazantes para formar grandes reservatórios de peixes. Então eles tinham uma mais-valia, uma superprodução, né? Não tinha falta de proteína. Eles sabiam manejar a savana, né? Aquele ambiente do leste do Marajó que não é exatamente floresta, e conseguiram se desenvolver em diferentes cacicados, ocupando todo o leste da Ilha do Marajó, fazendo aqueles aterros que eram ou lugares onde eles habitavam, aldeias grandes, ou cemitérios, né? Então eles tinham uma grande capacidade de manejo, de movimentação de terra, de construção desses aterros, de construção desses reservatórios de peixe e uma intimidade muito grande com a argila, né, a lidar com a terra. E aí então se desenvolveu essa arte marajoara. E eu acredito que muito em função também desse conhecimento da natureza e do meio ambiente, né? Então a gente vê na cerâmica marajoara uma série de animais sendo representados, uma série de conhecimentos ali repassados sobre o que era de fato que sustentava esses cacicados ali no Marajó. Bom, para a gente hoje, a importância de nós ainda mantermos o nosso trabalho é poder valorizar um pouco mais, não só a cultura, como as raízes dos antepassados. A gente procura manter e repassar para os menores para que isso não morra. Que a nossa cerâmica ela é uma cerâmica indígena marajoara, por conta de ainda ter os traços dos antepassados. Então daí foi sendo repassado de geração para geração para que hoje em dia não morra essa cultura. Nós tentamos manter a nossa cerâmica uma cerâmica 90% original. Nossas tintas são pedra, o vermelho é o argilito, formação rochosa, e o branco é a tabatinga. O nosso verniz natural é a presa do queixada, que é do porco do mato. Para extrair a tinta, o ferrão de bacu. A nossa tinta ela é feita apenas com água. Esse processo ele é feito peça por peça, uma a uma manualmente. Para que a nossa cerâmica leve a pintura, ela precisa estar seca. 8 dias na sombra. O porquê da gente usar a presa de um queixada é porque ele tem um esmalte natural. E a argila que a gente usa para fazer a cerâmica, ela é a argila massapê, ela é rica em colágeno. Então a presa do queixada libera o colágeno da argila, é o que cria uma camada de blindagem, o que faz a nossa cerâmica ser uma cerâmica resistente, tanto diferente das outras e original. Ó, já secou. Isso, e com o mesmo ferrão, que é o ferrão do bacu, ou com o ferrão da arraia, são feitos os desenhos, que não eram chamados de desenhos, eram chamados de incisões. Nossas peças são todas peças incisas. Então, depois de todo esse processo de pintura, polimento, desenho, é que a nossa cerâmica vai ao forno de 780 a 800 graus de temperatura para virar a cerâmica que vocês viram lá na frente. E o porquê de eu ter falado uma cerâmica 90% original? Porque 5% da cerâmica que eu já chamo de industrializada é o torno de chute, que já é vindo dos portugueses, que veio para facilitar um pouquinho mais a produção da cerâmica. Antes não era usado o torno de chute, era usado o método do rolete. Fazia um monte de fiozinho de argila, só que para você fazer uma peça demoraria em torno de 1 a 2 dias. Então o torno de chute veio para facilitar 5% da produção da cerâmica. E os outros 5% do que veio para facilitar, que é industrializado, é o forno a lenha, que também não usava. Usava o método da cuivara, que era a fogueira. Fazia a cerâmica, colocava toda no chão e fazia uma fogueira em volta, só que nem todas as peças resistiam à queima.
Então, 90% da nossa cerâmica é original e apenas 10% é industrializada. A cerâmica representa para mim não só um modo de você poder repassar em diante uma cultura de uma nação que hoje em dia já está se perdendo muito aqui no Marajó. Então aqui para nós é um modo de nós se mantermos, somos aqui uma resistência. Que essa arte marajoara realmente uma intensidade de fabricação de imagens muito grande, assim, né? Tudo que eles faziam era decorado, e decorado de uma forma assim que não fica nenhum pedacinho, né, sobrando. Aquelas labirintos, aquelas gregas, aquelas faixas, assim, que você nem entende muito bem onde está o começo, onde está o fim do desenho. Então é uma fábrica de imagens no sentido de que é tudo muito decorado, eles estão fabricando imagens, mas também eles estão fabricando imagens para você ver não só o que está ali representado, o que está ali desenhado, mas para ver outras imagens, porque aquelas imagens provocam sensações, inclusive operações ópticas, né? De movimento, de ritmo, de simetria, que você acaba vendo outras imagens, né? Então, na mesma maneira que nos rituais indígenas, às vezes, se consome alguma coisa para ajudar as visões, né? Às vezes plantas alucinógenas ou bebidas, as imagens marajoaras nos rituais tinham um pouco essa função de relembrar, de fazer as pessoas verem, né, outras imagens. São imagens para serem vistas e fazerem ver outras coisas. Que eu acredito que está muito ligada aos conhecimentos que eles tinham do ambiente e do mundo mitológico deles. Bom, a cultura marajoara, a gente percebe no registro arqueológico que por volta do ano 1400 eles param de fazer os aterros e essa cerâmica começa a ser feita de maneira mais tosca até que a gente não vê mais ela no registro arqueológico, né? Então teve uma crise aí, alguma coisa aconteceu no Marajó nesse período antes mesmo, né, da invasão europeia, que eles param de fazer essa cerâmica. Eu acredito que é por causa de alguns remanejamentos internos, de populações internas que estão acontecendo na Amazônia inteira e que desembocam ali no Marajó, criando um rearranjo, né, de povos. A gente tem povos de origem de língua caribe, povos de origem tupi chegando ali na foz do Amazonas. Então, acredito que muito dessa cosmologia marajoara foi afetada e eles pararam de fabricar essa cerâmica. Mas o que é muito interessante é que, a partir do registro arqueológico, essa cerâmica foi retomada no artesanato, né, tanto do próprio Marajó como em Belém, né, no Paracuri, que é um núcleo de olarias importantes, que foram incorporando algumas das técnicas e alguns dos desenhos marajoaras na cerâmica que é feita para venda. Aqui no bairro sempre tem uma grande quantidade de olarias, então quando moleque a gente estudava um período e outro período a gente brincava nos quintais que seriam as olarias. E a gente foi ganhando um ofício, cada um ia para uma parte da produção no caso, quem modelava, modelava, quem desenhava, desenhava e assim ia. Aqui no bairro do Paracuri, aqui no distrito de Coraci, começou a cerâmica artística com um senhor chamado Antônio Cabeludo. Ele era um cara que gostava muito de ler. Ele, lendo um livro, ele viu a imagem da cerâmica marajoara. Não é qualquer artesão que trabalha com essas peças. Para se trabalhar com essas peças, elas precisam de pesquisa e estudo. Como aqui tem uma grande jazida da argila muito boa, ele começou a produzir. E os vizinhos da esquerda e da direita começaram a ver, começaram a trabalhar com ele. Depois foram criando as olarias, cada um, porque teve uma demanda muito grande de encomenda. Então eu só sei que a nossa cerâmica ela é conhecida mundialmente. Eu acredito que isso é uma maneira de continuar esse saber
esse conhecimento todo que vem do Marajó. Esse artesanato é bem importante, eles estão reproduzindo uma tradição que é muito marajoara, que é muito amazônica, e isso é muito importante. Existem muitas coleções de cerâmicas marajoaras guardadas em museus do Brasil e do mundo, né? Na verdade, existem mais coleções fora do Brasil do que dentro do Brasil. O Museu Guild tem uma coleção incrível, é um museu que tem 150 anos, e desde o seu primeiro diretor vem desenvolvendo projetos no Marajó, né? E também por estar ali perto, muitas pessoas que encontram coisas ou fazendeiros que acabam formando pequenas coleções locais acabaram doando para o Museu Guild. Então são muito importantes essas coleções do Museu Guild. Eu tive recentemente no Museu do Marajó, que foi renovado, né, graças aí a um apoio da Secretaria da Cultura do Estado do Pará. E é muito importante que tenha esse museu lá no Marajó, né, porque a cerâmica marajoara tem que estar no Marajó. O Museu do Marajó ele surge a partir do Giovanni Gallo, da chegada dele, né? Então vai começar, a ideia vai surgir ainda na cidade de Santa Cruz do Arari, né, que é um município aqui vizinho, mais especificamente na vila de Genipapo, que é onde ele vai nutrir essa ideia de conservação, né? Vai surgir ali que meio que por coleção de algumas peças, né? E aí o projeto vai crescendo, né, vai tomando corpo. Então o museu que a gente conhece hoje, ele também vai se dar pela mudança de cidade, né, do Giovanni Gallo, que vai sair lá da vila de Genipapo e vai se mudar para cá, para Cachoeira do Arari. E aí ele traz algumas peças, né, que ele já tinha na época, né, e aí ele vai conseguir esse atual espaço, né, a partir de muita luta, né, muita batalha. Então em 1987 esse espaço ele é oficialmente inaugurado, né, e aí ele vai juntar as peças que ele já tinha, né, com outras peças que vão vir também, vão surgir os computadores caipiras, e também além das peças em si, ele vai trazer, vai deixar como herança ali uma pesquisa muito rica, né. O Giovanni Gallo ele tinha a questão de colecionar, né. Então, o primeiro contato que ele relata no livro dos motivos ornamentais das cerâmicas marajoaras é que ele recebe, né, um pacote com alguns cacos de cerâmica, né? Então, ali é o primeiro registro que ele cita sobre esse contato com as cerâmicas, né? Então, a partir dali, ele vai perceber que aquilo tem uma riqueza cultural, uma riqueza histórica, né? E, logicamente, que ele vai se aprofundar sobre o assunto, né? Também ele vai recorrer a outros estudiosos da área para poder trazer para o Museu do Marajó, né, a conservação, a preservação, né, dessas cerâmicas que estão aqui hoje. Então, todos os produtos que são produzidos com as características do grafismo marajoara, eles são muito bem procurados. A loja ela funciona como uma cooperativa. O nosso grupo produz a camisa marajoara e nós produzimos esse bordado, essa grega, tirado do livro. Foi um trabalho, um legado que o padre Giovanni Gallo deixou. Com o lançamento dos livros, é importante manter, inclusive repassar, né, para os jovens de hoje, que são as nossas raízes, né? A importância de se preservar essa história é também a gente rememorar um pouco da nossa origem, né? A gente fica muito voltado ao olhar do europeu, né, da formação do Brasil a partir da colonização, mas essas cerâmicas elas vão mostrar que aqui nesse espaço, no território atual do Brasil, a gente já tinha povos habitando aqui que tinham uma cultura, tinham o seu modo de caçar, o seu modo de trabalho, o seu modo de vestimentas,
seu modo de comer, né? Então isso vai agregar, né, nessa construção da atual população brasileira. Agora, é uma pena que as peças mais bonitas, assim, as urnas mais decoradas, com pintura mais preservadas, não estão no Museu do Marajó, e a gente precisa falar sobre isso. Eu comecei um mapeamento de coleções fora do Brasil, e são muitas, coleções que saíram do Brasil desde o século XIX até recentemente, ainda estão saindo de maneira ilegal, a gente encontra em casas de leilão, galerias de arte primitiva na Europa, essas peças marajoara, né? Então eu acho que a gente tem que começar um movimento aí de repatriação, né? E de trazer essas cerâmicas e essas coleções de volta para o Marajó, agora que a gente tem um lindo museu, o Museu do Marajó, lá em Cachoeira do Arari. Então acho que é bem importante, que a Sociedade de Arqueologia Brasileira está engajada em querer fazer esse movimento de repatriação. Eu acho que no Marajó a gente tem que ter a demanda das comunidades locais e aproveitar esse movimento de repatriação que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, e pedir essas coleções de volta. A arqueologia, para mim, é tudo. Assim, eu passei minha vida inteira dedicada à arqueologia, então a razão principal pela qual eu vivo hoje em dia, né? Mas a arqueologia mudou muito. A arqueologia já foi uma ciência colonialista, né? De ir nos lugares e trazer os objetos como se fossem troféus de guerra, né? De dominação, de ocupação de um território. E hoje, e eu faço um pouco parte dessa geração aqui no Brasil, de transformar a arqueologia num instrumento de luta dos povos tradicionais. Quer dizer, nós arqueólogos podemos comprovar que aquele território já foi ocupado por povos indígenas. Nós arqueólogos podemos mostrar como eram essas culturas no passado e o quanto elas foram afetadas pela colonização. Nós arqueólogos podemos mostrar a beleza da cultura marajoara e da arte marajoara para mostrar que sim, temos um passado glorioso, que não são só os astecas no México e os maias e outras civilizações pré-colombianas fora do Brasil, que sim, o Brasil tem um passado indígena, tem um passado de povos tradicionais que precisa ser preservado. E eu acho que então a arqueologia está mudando de cara, se transformando de um instrumento colonialista para um instrumento emancipador mesmo dos povos tradicionais. Então eu tenho lutado para isso.